Fala pessoal, bem-vindo ao Esporte Guará desta quinta-feira. Olha, hoje se inicia a segunda rodada da Copa FMF. São 3 jogos muito importantes, 4 jogos, muito importantes que movimentam a tabela e olha, com confronto direto. O IAP vai jogar contra o Juventude Samas lá em São Mateus, lá no Pinheirão, e quem vencer automaticamente já se distancia um pouquinho do adversário. Só lembrando que o Juventude e o IAP venceram suas partidas, então estão empatados em número de pontos. E hoje é aquele típico jogo de 6 pontos. Quem vencer consegue abrir uma certa vantagem em relação ao seu adversário direto na busca, né, pelo título da Copa FMF. Além disso, tem também o Cavalo de Aço que vai receber o Cordino em casa. São muitos jogos interessantes para a gente estar acompanhando, que amanhã a gente vai trazer todos os resultados, mas hoje vamos falar bastante da montagem desses times e de como os times vão entrar em campo. Além disso, também tem o Sampaio Correia, que no futebol de areia segue muito firme na etapa nacional, que é a etapa final do Campeonato Brasileiro 2021 de futebol de areia. E ontem o Sampaio venceu por 5-1 o Capixaba lá no Rio de Janeiro, conseguiu somar pontos importantes logo no início da competição. Também tem o Rally Indoor, rapaz, que no final de semana movimentou bastante o interior do estado. Só que tudo isso é logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. A Copa FMF tem sua continuação hoje. Os times que jogaram na segunda tiveram mais ou menos 2 dias apenas de preparação para esse jogo de hoje. E hoje vamos mostrar aqui na telinha para vocês a cartelinha que a gente fez dos jogos que vão acontecer hoje à tarde. Todos os jogos acontecerão hoje à tarde e, com exceção de uma partida que ao invés das 15h30 será realizado às 18 horas, teremos ao final da noite, com certeza, uma nova tabela de classificação atualizada já com o resultado dos confrontos. A gente tem alguns jogos muito interessantes para pontuar, como o próprio Juventude Samas e o IAP. Os dois times venceram suas rodadas. O IAP venceu o Pinheiro lá no estádio Neuzinho Santos e o Juventude também no Neuzinho Santos, só que como visitante do São José, venceu. Os 2 jogos foram em 1-0 para os vencedores. E os 2 times já vão se enfrentar hoje à tarde, na minha opinião, e é assim o que a gente consegue imaginar, é um jogo sim de 6 pontos, porque são 2 times que vêm forte em busca do título, em busca de chegar às finais da competição. Quem vencer hoje consegue avançar um degrauzinho nesse objetivo. Só lembrando que é um tiro curto de competição, não temos muitas rodadas, não tem como fazer testes, né, durante a competição. Os times tiveram um tempo de preparação, tiveram um tempo de maturação do elenco e da plataforma de jogo, então é colocar em prática e ir substituindo ao longo da competição, obviamente, algumas peças que possam vir a somar mais do que outras, mas sem tempo para errar. Nenhum time consegue errar. Os times que já perderam na primeira rodada, como o Cordino, como o São José, como o próprio Tuntum, o próprio Bacabal, são times que tem que vencer o mais rápido possível para não se distanciar. Pelo lado do IAP, a gente conversou com o Wellington, o atacante Wellington, que fala sobre a expectativa de jogar contra o Juventude Samas fora de casa. A gente sabe que jogar contra o São Mateus dentro da casa deles é um pouco difícil, né? Mas a gente sabe da qualidade do nosso grupo. A gente está trabalhando forte essa semana para chegar lá e fazer um bom jogo e sair já com a classificação. Outro jogador também do setor de ataque do IAP falou com a gente. Trata-se do Juninho. O Juninho foi uma peça muito importante na partida passada, conseguiu participar de quase todas as jogadas ofensivas e também conversou com a gente sobre a partida de hoje. A gente sabe da importância do jogo lá em São Mateus. Sabemos que a equipe de São Mateus é uma equipe forte, mas também nós estamos focados. Sabemos que nosso grupo é bom, tem qualidade para chegarmos lá e fazer um bom jogo e sair com 3 pontos. Estamos em busca da nossa classificação já lá, que
podemos já voltar com a classificação e dar uma tranquilidade para nós pro último jogo. O jogo é lá em Juventude, lá em São Mateus, contra o Juventude, e o IAP partiu apenas na manhã desta quinta-feira, não é distante, são mais ou menos 2 horas de viagem, então saíram um pouco mais cedo, vão realizar o almoço, né, um almoço voltado para a parte física do atleta, ainda em São Mateus, e depois já direto para o estádio, né, o Pinheirão, porque o jogo começa às 15h30 da tarde. O que a gente consegue saber é que a federação, se você quiser acompanhar essa partida, a Federação Maranhense de Futebol vai estar realizando a transmissão dessa partida por meio da sua plataforma e também pelo YouTube. A FMF você automaticamente consegue encontrar. Esses aí são os confrontos que vão acontecer hoje à tarde. O Pinheiro versus o São José, lá no estádio Costa Rodrigues. O Juventude versus o IAP, lá no estádio Pinheirão. O Cavalo de Aço versus o Cordino, lá no estádio Frei Epifânio da Badia. E o detalhe dessa partida, que a gente vai comentar um pouquinho mais a partir do segundo bloco, é que é o retorno da torcida ao estádio Frei Epifânio desde aquele incidente, né, que aconteceu ainda na fase de classificação da Série D desse ano, mais ou menos uns 2 meses e meio atrás, de cair parte da cobertura do estádio Frei Epifânio. Então, hoje se retorna com a torcida, que é muito vantajoso, é muito interessante para o Cavalo de Aço. E também o Tum Tum versus o Bacabal lá no Rafael Seabra. São 2 jogos muito parelhos, inclusive o Tum Tum e o Bacabal, mas já entre o Cavalo de Aço e o Cordino, o Cavalo de Aço, na minha opinião, leva vantagem, assim como o Juventude, por estar jogando em casa, deve levar um pouquinho mais de vantagem contra o IAP. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem ainda um pouquinho sobre o Cavalo de Aço, a preparação do Cavalo de Aço e dos outros times da Copa FMF. Ainda um pouquinho sobre a Copa FMF, o Cavalo de Aço, como eu havia falado no bloco anterior, vai jogar hoje à tarde contra o Cordino. É um jogo difícil porque o Cordino vem com um elenco muito qualificado, com o Ulisses, que mais uma vez vai carregando o piano nas costas lá do lado do Barra do Corda, né, que é a cidade do Cordino, mas vai jogar contra o Cavalo de Aço, que vem numa ascensão interessante. O técnico Charles Guerreiro, ele conseguiu montar um time interessante, com o Jaime, com peças mais novas, com o Diego Martins ali no gol. Então, assim, o Cavalo de Aço vai forte e jogando dentro de casa, novamente com a sua torcida, vai poder contar não só com o apoio e com a briga, com a garra talvez muito grande dos seus jogadores, mas também a torcida novamente fazendo zoada, que eu acredito que mesmo se não estivesse dentro do estádio, fora do estádio, estariam fazendo sim uma festa. E o técnico Charles Guerreiro conversa com a gente sobre a partida de hoje. Até porque a gente sabe que hoje o futebol está muito nivelado, a gente sabe que não vamos encontrar moleza, até porque o Cordino vem de um resultado negativo, né? E vão brigar também para buscar uma classificação, mas eu acho que depois da vitória fora de casa contra o Bacabal, né, tira aquele peso de uma estreia, né, de uma responsabilidade de vir com uma vitória e 2 jogos em casa para a gente buscar a nossa classificação. Mas eu acredito sim, ainda mais junto com a torcida amanhã nos incentivando. Com certeza a torcida incentivando e apoiando o time, não só incentivando dentro de campo, torcendo, vibrando a cada lance, a cada jogada, mas também financeiramente ajuda bastante o time que vem passando por um processo de reestruturação administrativa. O atual presidente, o Wagner, ele vem tentando modificar as situações depois que a gestão anterior praticamente faliu o time, deixou o time com 2 rebaixamentos na costa. Quem também conversou com a gente foi o atacante, o Jamie, que é atualmente o artilheiro do time na competição. Me sinto muito feliz, né? Eu que sou daqui, como sempre falei, né? Joguei em 2009 aqui, fiz uma boa passagem também. E foi uma escolha minha estar aqui, né? Tô mais para fim de carreira, é verdade, mas graças a Deus, como a gente brinca, né? O telefone ainda toca bastante, mas sempre deixei claro que a minha vontade de estar aqui, estar defendendo o time da minha cidade, como torcedor, sempre tive no estádio e vou revelar uma coisa aqui, é a primeira vez que eu vou estar jogando no estádio Frei Epifânio, já que em 2009 também a gente só jogou em João Lisboa, porque estava reformando, então vai ser uma emoção maior ainda de estar jogando em casa, porque só vim aqui só como torcedor, né? Ver aquele estádio lotado é uma coisa linda de se ver. Então estou bastante feliz.
E espero cada dia estar melhorando, estar ajudando a equipe e, claro, conseguir os objetivos da equipe, que é o título. A gente não pode falar outra coisa, tem que ser brigar pelo título com toda a humildade, é claro, mas pensar no título, que eu vou estar bastante feliz conseguindo um título para a minha cidade. Então hoje pode ser um momento de bastante emoção para o Jamie, no atacante do Cavalo de Aço, em jogar no estádio Frei Epifânio com torcida, né? Ele foi bem enfático, ele falou assim, eu tô mais para fim de carreira, porque o jogador já tem uma certa idade, mas é um jogador muito importante, não à toa, desde quando veio para o Cavalo de Aço, em amistosos, em jogos oficiais como pela Copa FMF, vem sempre se destacando e vem sempre deixando o seu anotado. Então, hoje à tarde, são jogos muito interessantes, jogos muito importantes. Coloca aqui pra gente mais uma vez, rapidinho, só esses confrontos que vão acontecer hoje pela Copa FMF, só para a gente relembrar uma última vez, e você pode acompanhar a maioria dos jogos pela FMF TV. Lá no YouTube você coloca FMF, automaticamente já encontra o canal da Federação Maranhense, que é a organizadora do evento, da competição, e você consegue assistir os jogos. O Pinheiro, mais uma vez, vai jogar contra o São José, Juventude contra o IAP, o Cavalo de Aço contra o Cordino e o Tum Tum contra o Bacabal. São 4 jogos que movimentam a competição. Desses, o Pinheiro e o São José. O Pinheiro venceu a primeira partida, o São José perdeu. O Juventude venceu, o IAP também venceu, então é um confronto de 6 pontos. O Cavalo de Aço venceu, o Cordino perdeu. E o Tum Tum venceu e o Bacabal venceu. Ou seja, dessa rodada, o jogo entre Juventude e IAP é um dos mais importantes, porque um dos dois times, em caso de vitória, podem chegar aos 6 pontos, deixando o outro automaticamente estagnado com apenas 3 pontos na tabela de classificação. E amanhã, com certeza, muito mais sobre a Copa FMF e os resultados da rodada de hoje. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Rally, tem o Sampaio Corrêa dando show nas areias do Rio de Janeiro. Também o Sampaio Sub-20 pela Copa do Nordeste, que venceu, conseguiu um pequeno respiro na competição e tem que vencer seu jogo hoje contra o ABC lá no estádio Neuzinho Santos para continuar vivo ainda na competição. Olha, o Sampaio Corrêa do futebol de areia vem fazendo muito bonito nessa reta final de temporada. Ganhou, foi campeão da etapa regional que aconteceu no Nordeste. E esse seu título, né, esse prêmio conseguiu e se deu a vaga para a parte nacional, para a competição de forma nacional, que começou ontem à tarde. E o Sampaio Corrêa já começou muito bem, vencendo o Capixaba. E a Mariane Dias tem as informações para a gente. Olá, Gaudêncio, bom dia. Pois é, né? Enquanto o Sampaio Corrêa Futebol Profissional está se preparando para a temporada de 2022, o Sampaio Corrêa do Beach Soccer segue uma temporada muito interessante, uma campanha bastante interessante. Vamos lá. O tricolor venceu por 5-1 o Capixaba na estreia da etapa final do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia, lá no Rio de Janeiro. Os gols do Sampaio foram marcados por Gerlan, Datinha, Tony e Igor, que marcou 2 vezes durante o jogo. O Capixaba ainda descontou com Juninho Bebê, mas não teve nenhum vislumbre de reação. O Sampaio tomou conta da partida. O Sampaio volta a jogar hoje à tarde contra o Corinthians às 15h30 pela segunda rodada da fase classificatória. A competição tem 8 times que foram classificados das etapas regionais. Lembrando que o Sampaio Corrêa foi campeão do Nordeste. Mariane Dias para o Esporte Guará. Muito obrigado, Mariane. Olha, o Sampaio Corrêa do futebol de areia, do beach soccer, o famoso beach soccer, vem sempre chegando às finais, conquistando, levado ali com grandes nomes, como por exemplo o Datinha, que é inúmeras vezes um dos melhores jogadores do mundo de futebol de areia e vem sempre se destacando em todas as competições, em todos os campeonatos, mais uma vez deixando o seu gol. Então o Sampaio Corrêa joga hoje à tarde contra o Corinthians lá no Rio de Janeiro. É a segunda partida, a segunda rodada da competição, que também é um tiro curto. Quanto mais pontos fizer, melhor. E o Sampaio vai deixando de lado, né, uma carga de precisar vencer, porque já vem vencendo e somando os pontos importantes. Então, hoje à tarde, o Corinthians versus Sampaio lá às 15h30 no Parque Olímpico da Barra, lá no Rio de Janeiro. A transmissão oficial pela Confederação Brasileira de Futebol de Areia, de Beach Soccer. Então, pelo YouTube, você consegue acompanhar a partida hoje do Sampaio Corrêa.
Ainda sobre o Sampaio Corrêa, só que agora da base, sub-20. O Sampaio sub-20 pela Copa do Nordeste joga hoje contra o ABC no estádio Nilson Santos. Venceu a rodada passada contra o Sport de Recife, deixou perdeu para o Sport de Recife na terceira partida, na quarta rodada venceu, né, devolveu ali, venceu um placar até certo ponto elástico pelo tamanho do Sport na competição, e estagnou o Sport com seus 7 pontos ali. O Sampaio Corrêa somou seus primeiros 3 pontos na tabela e se perder hoje para o ABC, que é o líder da competição, já dá adeus de forma automática para a Copa do Nordeste Sub-20. Mas em caso de vitória, chega aos 6 pontos e ainda vai para a última rodada, que são 6 rodadas apenas, vai para a última rodada com chances reais de classificação e vai ter que torcer também por alguns outros resultados, um possível empate ou derrota de quem está mais abaixo. Lembrando que é do grupo E e só classifica um dos times que estão na tabela de classificação, cada grupo classifica apenas um para as fases de mata-mata da competição. Torcer muito para o Sampaio Corrêa. A gente pode acompanhar, quem quiser acompanhar presencialmente lá no Nilson Santos, o ingresso no valor de R$10. Também pode ter o ingresso solidário com 1 quilo de alimento não perecível. Então, o importante é apoiar de uma forma ou de outra. Mudando um pouquinho de esporte, agora falando de rally, levantando poeira, o rally indoor aconteceu no final de semana e a Marlene Dias tem as informações para a gente. A primeira competição Rally Indoor, organizada pelo Maranhão Rally, mostrou que veio para ficar no calendário. O evento teste no município de Morros reuniu pilotos nas categorias motos, UTVs e quadriciclos. A categoria motos foi dividida em nacional, importada e feminina. Já a categoria UTV foi dividida em UTV1, categoria preparação livre, UTV2, categoria 160 HP, a potência do motor, e UTV3, categoria UTV 4 lugares. Os pilotos experimentaram toda a adrenalina de acelerar forte em um círculo fechado de 4 km. Cada piloto completou 4 voltas. O somatório das 3 melhores voltas consagrou os vencedores. As disputas foram acirradas em todas as categorias. A prova completa ofereceu trechos muito rápidos em um piso misto de pissarra e areia. Além da grande aceitação dos pilotos, destaque também para o público. Vários amigos, familiares e curiosos apareceram para prestigiar o evento. Mas quem curtiu mesmo foram os moradores do município de Morros, pois tiveram um fim de semana diferente e puderam conferir bem de pertinho e com segurança toda a emoção das máquinas acelerando forte no circuito. E olha, o sucesso do evento foi tão grande que o Maranhão Rally já anunciou 4 etapas da competição Rally Indoor para o ano que vem. Nós do Maranhão Rally estamos bem felizes, com o resultado, com toda a atuação dos pilotos. Graças a Deus não houve quaisquer incidentes mais graves que pudessem ocorrer. Todos os pilotos iniciaram e terminaram com bastante segurança, intactos, graças a Deus. Essa aqui foi uma prova teste do indoor. Os pilotos puderam trazer seus amigos, familiares e também diversos curiosos também puderam prestigiar o evento, que era aberto ao público. Então, pessoal, o Esporte Goiás vai ficando por aqui. Amanhã, muito mais informações sobre o seu esporte maranhense. Vamos dividir a rede agora. Quem vai ficar de forma nacional com o Jornal da Tarde da TV Cultura. E lá em São Mateus, com o programa Fala Abraçales, que está acompanhando a gente. E agora, depois do Esporte Goiás, você vai acompanhar as principais informações e notícias lá da região de São Mateus. Então, o Esporte Goiás vai ficando por aqui. E amanhã a gente está de volta com muito mais informações.